Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ailton Invest. Eu sou o Ailton e no vídeo de hoje é aquele vídeo que eu gosto muito de trazer aqui para o canal, que é o que? Fizemos novo aporte aqui na nossa carteira. Estamos aproveitando aí essas oportunidades que a crise dos fundos imobiliários está acontecendo e vamos aumentar sim a nossa posição em fundos imobiliários que a gente já tem em carteira. Vamos aproveitar para fazer o que? Reduzir esse preço médio que a gente está em relação aos fundos imobiliários. Estamos aqui na Corretora Rico. Hoje, nosso patrimônio atual, estamos com os 29.212,96. Esse saldo disponível seria o que? O aporte que a gente fez esse mês aqui na carteira. Eu fiz um aporte de R$300. Lembra que aportes em si na vida de todo investidor, ele é fundamental na nossa jornada. E o aporte no dia de hoje foi do que? No valor de R$300. Eu tinha uma quirela que estava sobrando aqui na corretora de R$46,72, que foi o que? Mediante a pagamentos de rendimentos aí de fundos imobiliários. Então, o valor total que a gente fez aí os investimentos foi do que? De R$346,72. Bom, e um dos fundos que a gente aumentou a nossa posição foi quem? HGRU11, um fundo imobiliário que a gente já tem em carteira. Ele é um fundo imobiliário de tijolo. A gente sabe que os fundos imobiliários de tijolo em si estão sofrendo muito aí com esse anúncio do pacote fiscal aí que não foi olhado com bons olhos aí pelo mercado financeiro. A gente sabe também que perspectivas do aumento da taxa Selic também influenciam aqui na queda do fundo imobiliário. Então a gente saiu as compras aí em relação a HGRU11. Hoje a cotação do ativo está em R$111,35, com dividend yield aqui nos últimos 12 meses de 10,94%, um P sobre VP de 0,89, uma liquidez diária aqui de 4,64 milhões, com uma variação nos últimos 12 meses aqui de menos 7,33%. Cara, dificilmente a gente ia conseguir pegar HGR11 abaixo aí dos R$125. A gente sabe que o problema em si com a desvalorização da cota do fundo é uma coisa macroeconômica, não tem nada a ver em relação à performance do fundo imobiliário em si. Então a gente precisa aproveitar esses momentos oportunos que o mercado nos dá para comprar bons ativos em excelentes preços. É dessa forma que a gente vai conseguir ganhar com valorização de fundo imobiliário. Outro fundo imobiliário que a gente comprou também algumas cotinhas é quem? Nosso CPTS11 aqui, um fundo imobiliário de papel que a gente também tem em carteira. Sim, a cotação desse CPTS11 está em incríveis R$6,59. O fundo em si está sofrendo muito aí com essa crise que os fundos imobiliários em si estão ocorrendo. E a gente sabe também que um dos problemas do fundo imobiliário é o que? Custos das compromissadas e taxa também aqui da administração. O fundo em si pagou nos últimos 12 meses aqui 13,38% aqui de dividend yield, com um P sobre o VP de 0,76%, com uma liquidez diária aqui mais de 12 milhões, com uma variação nos últimos 12 meses aqui de menos 17,73%. Dificilmente a gente ia conseguir imaginar que CPTS11, um fundo aí com mais de 5 anos aí de história, ia chegar aqui a incríveis R$6,59 aqui por cota. Então, sim, estou aproveitando aumentar a minha posição aqui em CPTS11. A gente sabe que o dinheiro em si é escasso para quem é um investidor comum. O que é um investidor comum que eu falo? É o que? É eu, você, que a gente trabalha, a gente não consegue fazer aqueles aportes do que? De 3, 4, 5, às vezes 100 mil reais que a gente vê influenciador que consegue aportar muito, a gente consegue aportar o valor que a gente tem e não vai fazer falta aqui em relação às despesas que a gente paga mensalmente. Então, fiz esse aportezinho aqui de R$300 e comprei alguns fundos imobiliários e aumentando minha posição para cada vez mais ganhar dividendos desses FIIs. Então estamos aqui no Home Broker da Rico para você acompanhar o que? A nossa ordem aqui de compra em relação a esses dois fundos imobiliários. A gente consegue acompanhar aqui na lista de ordem que as duas compras foram executadas aqui na data do dia 11/12. A gente comprou o que? 3 cotas aqui de HGRU11 e 2 cotas aqui de CPTS11. Agora a gente vai precisar fazer o que? A atualização na nossa carteira aqui do Investidor 10. Vamos fazer aqui esse lançamento. Vamos aqui na aba dos fundos imobiliários, ver lançamentos. Vamos aqui incluir lançamento, tipo, FIIs,
HGRU11, a gente comprou na data de hoje. O preço que a gente pagou foi o quê? R$ 111,17 as 3 cotas. Então a gente vai fazer esse lançamento aqui no Investidor 10. Então, no dia 11, 3 cotas a 111,17. Vamos salvar aqui. Vamos adicionar aqui o outro lançamento. Então, os FIIs, código CPTS11. A gente comprou também mais 2 cotinhas ao preço aqui de R$ 6,48. Então, R$ 6,48, 2 cotinhas. Vamos ver aqui se já atualizou. Vamos aqui no resumo para a gente ver se aumentou aqui já a nossa quantidade. Maravilha! Então a gente tinha 27 cotas aqui de HGRU11, agora estamos com 30 cotas aqui de HGRU11. Estamos diminuindo aqui o nosso preço médio em relação a quanto a gente pagou quando compramos aqui HGRU11. Então hoje o preço atual do ativo fechou aí nos R$ 111,35, com uma variação negativa aqui de menos 11,24%, só que contando com a rentabilidade, estamos com menos 0,73%. Em relação a CPTS11, estamos com 353 cotas aqui de CPTS11 a um preço médio aqui de R$ 8,49, com o preço atual do ativo aqui de R$ 6,59, com uma variação negativa de menos 22,42%, com uma rentabilidade aqui de menos 15,07%. A gente está sofrendo sim e muito aqui com o CPTS11, mas a gente sabe que sim, tem motivos. Além dos motivos macroeconômicos, a gente sabe que um dos problemas do fundo imobiliário também é o quê? Taxa de administração e o quê? Custos das compromissadas. E bom, um ponto importante que eu queria deixar aqui para vocês em relação ao quê? Aos fundos imobiliários. A gente sabe que bons fundos imobiliários dificilmente a gente vai conseguir comprar eles em bons preços. Só que o mercado em si que a gente está vivendo hoje aqui, a gente sabe que está proporcionando sim momentos muito bons de compras. Dificilmente a gente ia conseguir pegar, por exemplo, um HGLG11 abaixo dos R$ 160, só que hoje a cotação do ativo em si está abaixo dos R$ 150. Então, cara, para fazer ganho de capital com fundos imobiliários, esse momento está sendo o mais oportuno a se entrar. Aqui eu puxei o gráfico de HGRU11 só para a gente ter noção do que está acontecendo e como dá para a gente fazer o que? Ganho de capital com cotas de fundo imobiliário. Então, se a gente puxar aqui para ver no gráfico, a gente vê que o fundo imobiliário em si chegou nessa região aqui dos R$ 107,64 em meados de junho de 2023. A gente sabe que teve o quê? Pandemia, então todo fundo imobiliário também sofreu com a pandemia e a gente vê que o FII começou a fazer o quê? A sua recuperação. Então eu tracei essas linhas aqui de resistências nesses preços de R$ 107,64, R$ 116,44 e R$ 121 aqui e 53 centavos. A gente percebe que o que aconteceu, ó, o preço da cotação dele, ele veio romper todas essas resistências que acabaram também virando aqui suportes. Outro ponto importante também que a gente consegue observar aqui graficamente é que o que? O preço do ativo em si, ele entrou em o que? Em uma linha de tendência de baixa. A gente sabe que o problema em si dos fundos imobiliários é o que? Ele é macroeconômico. A gente sabe que fazendo o que? A leitura do RI do FI, o fundo imobiliário em si está tudo ok. Todos os inquilinos do fundo imobiliário estão pagando. A gente sabe que o problema maior em si em relação ao que? Pacotes fiscais e aumento aí da taxa básica de juros. Então eu tenho quase certeza que provavelmente HGRU11 ele vai vir buscar aqui essa linha de resistência que fez aqui em meados de julho de 2023, vai acabar rompendo aqui esse preço dos R$ 107,64. Por isso que eu falo para você que sim, estamos em momentos oportunos para fazer o quê? Compra de bons fundos imobiliários para ter ganho de capital daqui 2-3 anos. E vindo aqui para a aba proventos, vou mostrar para vocês que já tem mais proventos aí anunciado por ações que a gente tem na carteira. Vamos colocar aqui por dividendos futuros. A gente vê que já teve mais ações que anunciou o quê?
pagamentos de JCP. Então, vale 3, que eu já tinha falado para vocês no último vídeo aqui em relação às 135 cotas que a gente tem. Anunciou aqui o JCP de 52 centavos. Então, líquido, a gente vai pegar R$ 59,73. Klabin também em relação às 110 cotas que a gente tem, com Datacom aqui para o dia 16/12, data de pagamento aqui para o ano que vem, dia 12/3/2025, 4 centavos aqui, então líquido a gente vai pegar R$ 3,97. E anúncio aqui também de Home 3, Home também surpreendeu aqui a gente com anúncios de JCP em relação às 217 cotas. Para você direito, você precisa estar posicionado aqui no ativo até dia 16/12 de 2024, com a data de pagamento aqui para o dia 26/2 de 2025. Home pagou aqui um total de 22 centavos, só que a gente precisa lembrar que juros sobre capital próprio incide aí o imposto de renda. Então, fazendo desconto do imposto de renda, a gente vai receber aqui um total líquido de R$ 40,58. E bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aqui e ativar o sininho para você não perder nem o vídeo que a gente venha postar no canal. Agora fale para mim, você está aproveitando essa crise para aumentar mais a sua posição em fundos imobiliários? Outra coisa, deixa aqui também nos comentários qual a sua meta para 2025. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e fui!